Começa agora, Debate Conamil. Voltamos. O Debate Conamil. Nesta noite, como eu tenho costume dizer, né? Quando o time é de super peso, hoje nós estamos com um time de super peso aqui, hein? E o tema, muitos dos nossos ouvintes já sabem. E você pode participar, você, nosso ouvinte, pode participar. De que forma você pode participar? Na Play Store, você baixa o aplicativo. O nome do aplicativo é Conexão Conamil. No aplicativo Conexão Conamil tem duas formas, duas maneiras de você participar. Você pode participar através do menu Fale Conosco e envie uma mensagem. Ou você pode se cadastrar no aplicativo. Do lado direito do aplicativo tem uma carinha, um bonequinhozinho para você se cadastrar. E você se cadastra e ali você conversa comigo aqui, né? Ao vivo aqui pelo bate-papo, pelo chat do aplicativo. Fica tranquilo, porque, pastor, tem gente que talvez diga, pastor, não quero que fale meu nome. Não tem problema, nós não falamos o seu nome, tá bom? E se você quiser que nós anunciemos o teu nome, nós anunciamos. O tema do debate desta terça-feira, dia 7 de novembro. O tema do debate é: qual a sua opinião quando a Bíblia diz para as mulheres ficarem caladas na igreja? Quem escreveu falando sobre isso é o apóstolo Paulo. Todos os obreiros sabem disto. A igreja contemporânea também conhece o texto sagrado que fala desta parte. O apóstolo Paulo dizendo sobre as mulheres ficarem caladas na igreja. Qual é a sua opinião? Você, ouvinte, qual a sua opinião a esse respeito, quando a Bíblia diz para as mulheres ficarem caladas na igreja? Já que estamos vivendo um tempo onde tem mulheres pastoras, mulheres missionárias, e aí, como é que fica essa questão aí, né? Ainda tem igrejas que seguem na risca esse texto e as mulheres não podem falar na igreja, não tem oportunidade para nada, né? Não tem ministério nenhum, não exerce nenhum ministério dentro da igreja, então tem ministérios que são dessa forma. E nós aqui respeitamos. Quero dizer que esse debate, a opinião, a tese dos nossos debatedores não reflete a opinião e a tese do programa Conexão Conamil e nem reflete a opinião e tese da Rádio Contemporânea. Toda a opinião e tese dos debatedores são de responsabilidade exclusivamente dos mesmos. E nesta noite, compondo a nossa mesa de debate, temos a honra, né? De ter a presença do bispo Isaías Rosa, que é supervisor das Igrejas de Deus no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Também o pastor Ricardo Rodrigues, que é advogado e é pastor da Igreja Pentecostal Glória de Sião. Também o pastor João Carlos, que é da Assembleia de Deus, Ministério Arca do Concerto, e a missionária Ana Lívia, que é da Igreja Apostólica Aliança com Deus Porta Estreita. E vamos iniciar nesta noite com o pastor João Carlos. Boa noite, graça e paz, pastor João Carlos. Seja muito bem-vindo ao nosso debate. Qual é a sua opinião, pastor João Carlos? Qual a sua opinião quando a Bíblia diz para as mulheres ficarem caladas na igreja? E aí, pastor João? Pastor João Carlos, pode falar no microfone. Isso. Graça e paz, povo de Deus, a mesa debatedora, a todos os ouvintes que nos ouvem neste momento também. A Bíblia nos fala só a favor de quando Deus ali usa as mulheres. Ela tem outra oportunidade, opiniões. Certa feita, Jesus Cristo foi convidado a uma borda, as bordas do Cordeiro, ou seja, bordas, uma festa. Então ali foi dito ali, o vinho tinha acabado. E quem tomou a frente a falar com Jesus? Foi uma mulher ou foi um homem? Muitas das vezes é minha opinião, particularmente minha. Então ela chega até Jesus e fala, Jesus, acabou o vinho. Então Jesus fala para a mãe dele, que essa mulher foi a mãe dele, Maria. O que tenho eu contigo essa hora? O que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, ou seja, a minha manifestação. Então, muitas das vezes nós colocamos, ou pessoas, digamos assim, principalmente homens, a grande maioria, a mulher ela não pode, ela tem que ficar caladinha na igreja. Na minha concepção, no meu entender,
Se a mulher, graças a Deus por isso, ainda existem as mulheres, se ela cuida muito bem da casa dela, pode-se trabalhar, por que não de repente não opinar numa igreja, numa congregação, ou da primitiva, as igrejas primitivas, ou as tradicionais, ou igrejas, ou seja, renovadas, que seja. Particularmente eu falando da minha opinião, que elas podem sim ter sua voz. Ah, mas porque de repente Adão foi lá, Deus falou que Adão lá na criação do mundo, quando fez Adão, ó, não prova da árvore que está no meio, do fruto, que está da árvore que está no meio do jardim. Tá. Quem deu a ideia? A serpente destruiu Eva? Perturbou Eva? Sim, mas quem deu ouvido? Eu não estou dizendo que a mulher está errada, não é isso. Ela deu seu ouvido. Mas muitas das vezes, porque a mulher opinou, eu particularmente tive uma conversa anterior até com o pastor Marcelo Terra, que está também a par na mesa. Então o que acontece? Eu costumo, para minha casa, buscar opiniões, tanto da minha esposa, ou seja, quanto dos meus filhos. Por quê essa opinião? Porque eu penso o seguinte, particularmente, meu pensamento, poxa, quando tudo dá errado, eu vou consultar eles. Se eu agir por vontade própria, é só minha. E quando dá certo? Eu não posso consultá-los? Então eu prefiro estar de comum acordo, ou seja, tá concordando o que você acha, minha esposa, meus filhos, por quê? Até porque eles torcem, orem por mim. Então, ou seja, para mim é essencial, é principal em Deus que eu os consultem a eles para que possa somar comigo. No momento do meu choro, tudo bem, tá me amparando, me dando um ombro amigo. E quando é minha vitória? E por que não opinar? Na minha casa, no meu ministério, porque nem sempre eu posso estar errado, nem sempre eu posso estar certo. Então vale lembrar na palavra que quem se manifestou aqui, ou seja, nessa parte foi o que? A mãe de Jesus, Maria. Não foi porque só foi mãe de Jesus, não. Porque ela foi uma mulher. Porque tem muitos homens que deixam a desejar. Por que Jesus Cristo está chamando as mulheres? O Evangelho está chamando as mulheres. Já ouvi pessoas falando, porque o Jacó era caseiro, Isaú era de caça. Mas faz a comparação. Quem foi lá e induziu, a Jacó ter errado? Rebeca, tua mãe, esposa de Isaac. Então tá aí tese e opinião do pastor João Carlos a respeito do debate de hoje. Também temos a dama na mesa, não poderia faltar o feminino aqui, né? O sexo feminino aqui, né? Até porque vai falar das mulheres, né? Temos a honra de receber a missionária Ana Lívia, da Igreja Apostólica Aliança com Deus, Porta Estreita. Boa noite, graça e paz, missionária, seja bem-vinda. E aí, missionária, qual a sua opinião quando a Bíblia diz para as mulheres ficarem caladas na igreja? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Estou grata pela oportunidade de estar aqui. Foi trabalhoso, mas consegui chegar. A minha opinião em relação a esse texto é que esse texto foi preparado para aquela ocasião, naquele momento, onde aquela igreja estava precisando receber aquela exortação, né? Não significa abranger como um mandamento, né? Até porque Paulo fala, quando ele diz mandamento, ou quando ele fala a respeito de uma certa deficiência que a igreja esteja passando. Então, eu sou a favor, sim, da mulher ter sua participação na igreja, da mulher ter a sua voz, né? Claro que nós temos a nossa submissão aos nossos maridos. Deus criou primeiramente o homem, a mulher de Deus, ela tem que reconhecer isso. Nós estamos para auxiliar. E ali, naquele culto, as mulheres não estavam auxiliando de fato, né? Estavam ali conturbando. Então, eu acredito que tenha sido necessário Paulo agir daquela maneira, até mesmo para que houvesse um aprendizado maior, porque não estava acontecendo aprendizado algum. Infelizmente, algumas igrejas pegam os versículos isolados e aplicam isso de maneira até a oprimir as mulheres. Ainda hoje isso acontece, infelizmente, pastor. Então tá aí, tese e opinião da missionária Ana Lívia. Até agora tá balanceado, né? Tá indo, lá vai indo. Mas agora
o camarada é polêmico. Você que está em casa já sabe que ele é polêmico. Ele é polêmico, entendeu? Você já sabe que ele é polêmico. Ele conhece a Bíblia, todos aqui, né? Nós sempre convidamos debatedores que tenham conhecimento bíblico, que entendem do assunto. E ele é polêmico. E eu já quero ver ele agora. Depois tem o bispo aqui que nós vamos ouvir também, é uma honra receber o bispo aqui, mas eu tenho que ouvir esse camarada que ele é polêmico, e quando ele começa a falar, tem ouvinte que até liga para cá para querer... rapaz. Temos a honra de receber aqui o pastor Ricardo Rodrigues, da Igreja Pentecostal Glória de Sião. Boa noite, graça e paz, pastor Ricardo Rodrigues. E aí, pastor Ricardo, o senhor que é o cara polêmico, qual a sua opinião quando a Bíblia diz para as mulheres ficarem caladas na igreja? Antes de falar, mulheres, ficam ligadas que agora vai falar o pastor Ricardo Rodrigues, hein? Graça e paz, sou o pastor Marcelo Terra mesmo. Pode até se tornar polêmico, porque eu sei que vai ter desdobramento. Isso aí eu tenho certeza. E eu estou aqui armado até os dentes para os desdobramentos, né? Porque, a priori, eu vou concordar com a missionária que dissertou aqui bem, né? Eu vou fazer a minha primeira participação concordando com a tese dela. O pastor João Carlos também foi bem feliz na fala dele, quis dissertar sobre Maria. Até a título de informação, você que está na sua casa, no seu belo apartamento, quem estava casando na festa de casamento, o nome do rapazinho se chamava Tiago. Na verdade, não Tiago, o Tiago, na verdade, discípulo, mas o outro irmão dele, que era o José, o filho de Alfeu, para você que não sabe. E quem estava casando, o nome da mulher que estava casando era Tamar. Isso está falando do casamento lá das bodas, né? Jesus não foi de penetra naquele casamento, ele recebeu um convite, porque foi ele que construiu a casa para ele. Então, só para a gente aqui finalizar a minha participação, como eu falei, eu posso me manifestar com a questão do desdobramento. O debate de hoje é: qual a sua opinião? Quando se falamos de opinião, é uma coisa séria, porque opinião, ele tem uma questão polissêmica, ou seja, tem um duplo sentido. E quando falamos em opinar, na verdade, é o modo de pensar. E pensamento é diferente de imaginação, pelo amor de Deus. É só para tua cabeça ficar com fumaça em casa. Estou falando de imaginação na filosofia de Gaston Bachelard, e pensamento é aquilo que já está pronto, mas é só para você pensar em casa. E na segunda vertente, ou seja, opinar, é uma espécie de uma avaliação. E sendo que a gente fica numa saia curta, num termo coloquial nessa noite, porque vem uma opinião a ser dada à luz da Bíblia. E se é à luz da Bíblia, cabe o quê? Uma hermenêutica e uma exegese, que são as ferramentas técnicas que nós temos. E eu canso de ir em igreja e algumas mulas, vou falar assim, né? Às vezes bate tanto em cima da teologia, e às vezes a pessoa fala assim, estava no congresso semana, a pessoa que falou antes de mim, depois falou, mas eu estava estudando. Não, se você está estudando, já está fazendo teologia natural. Então, pelo amor de Deus, você que é anti-teologia, o negócio está pegando já para você, hoje eu estou inspirado. Então, opinião à luz da Bíblia. Se é à luz da Bíblia, a missionária já dissertou com bastante felicidade aqui, existe uma questão hermenêutica, existe uma questão de uma exegese. Tanto que até hoje, quando se fala de Paulo, né, já vou terminar, a pessoa até hoje fala aquele negócio do espinho na carne, um samba do crioulo doido, ali não tem segredo nenhum. Ali não tem segredo nenhum, você que olha a Bíblia e entende bem ela. Então, esse texto está falando, é claro, do seu Paulo, né? Mas antes de falar do Paulo, é bom a gente falar, igual ela já falou aqui, o teor do Velho Testamento, né? A mulher era aquela questão que todos sabem, até dentro da questão do próprio tratamento e questão comportamental, que vem falar o quê? Lá da transliteração do aramaico para o hebraico, vai falar o quê? Baal-al, não é o Baal não, é Baal-al, que se chamava, as mulheres chamavam de amo, né? E o Adon, né, que é uma transliteração também do hebraico, quer dizer o quê? Senhor. Tanto que Sara falar, meu Senhor, e por aí vai. De tanto essa questão tão pesada que o judaísmo tinha. Essa é a primeira questão dentro de um teor de comportamento e questão histórica, né, dentro do VT. Quando chega-se no Novo,
ela dissertou bem, isso aqui é receita de bolo, até para você que está em casa. Aqui vai falar da primeira epístola de Coríntios, que na verdade não é a primeira, porque a primeira desaparece no meio do caminho. O que você está lendo na sua Bíblia, que você pensa que a primeira é a segunda, e a segunda é a terceira. Aí o apóstolo Paulo vai escrevendo, a própria epígrafe vai falar, isso é claro, a necessidade de ordem no culto. Aí que ele vem já transliterando, vem falando da questão do véu, para não confundir as mulheres do templo com as mulheres que adoravam Afrodite, por aí vai. Então ele já vem fazendo essa separação, para não confundir. Aí quando chega nesse desdobramento, para finalizar, para passar para os sacerdotes aqui, aí ele vai e fala... É interessante que as mulheres fiquem caladas na igreja. Não permito, aí diz por lei, você vê novamente a questão do cunho do judaísmo pesado ainda existente. Aí aqui que o bicho pega. Por quê? Alguém que não conhece a Bíblia vai falar, viu? Então ele é anti as mulheres. Negativo. Apóstolo Paulo foi um dos primeiros que na verdade trabalhou com questão de congregações, não na direção das mulheres, mas deu uma valorização às mulheres. E quando ele vem trabalhando com comunidade, ele foi o primeiro a criar comunidades. Não existia nem no mundo greco-romano, nem existia no mundo do judaísmo. Então, o apóstolo Paulo que inaugura as comunidades. Você vai ver em Romanos 16:1 e outros versículos ali que vai falando da Febe, que era uma diaconisa da igreja. Então, já vou logo adiantando. Ele dá muita moral para as mulheres. Então, esse texto que ele está falando, conforme a mulher de Deus já falou, é um texto de cunho cultural para a época, da necessidade de ordem do culto, dentro de 2 desdobramentos. O primeiro é que elas ficavam batendo papo no fundo da igreja, e como eram de várias etnias, ficava aquela bagunça no culto. E a segunda coisa é que elas era desonroso fazerem perguntas dos seus maridos no meio do culto, trazendo também grandes problemas. Então é um teor cultural. Mas agora, de acordo com as perguntas, os desdobramentos vão acontecer e você vai ver o que eu vou falar daqui a pouco. Deus abençoe. Então está aí tese e opinião do pastor Ricardo Rodrigues a respeito do tema dessa noite. Já vem chegando pergunta aqui de ouvinte, hein? Já tem gente ligada em casa, enviando pergunta aqui. O negócio, a primeira parte do programa é sempre dessa forma assim, suave, tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, né, missionário? Mas na segunda parte do debate é a hora que as turbinas estão quentes, não estão esquentando não, estão quentes. E aqui nós temos a plateia aqui que vocês também vão poder participar, enviando aí, fazendo perguntas na segunda parte do nosso debate. Também temos a honra, é muita honra nós recebemos este homem aqui, rapaz. É homem de Deus, é advogado também, é abençoado, é bispo. O bispo Isaías Rosa, que é supervisor das igrejas de Deus no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Boa noite, graça e paz, bispo, seja bem-vindo. E aí, bispo, qual a sua opinião quando a Bíblia diz para as mulheres ficarem caladas na igreja? E agora? Boa noite a todos, boa noite aí, ouvintes, pastor Marcelo Terra, os irmãos aqui, Ministério de Louvor aí abençoado, graças a Deus. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui nesses microfones, nesta rádio tão abençoada e também abençoadora. Só retificando, pastor Marcelo Terra, dentro da Igreja de Deus no Brasil, como denominação, eu estou como supervisor distrital no Rio de Janeiro. Ah, distrital, isso. Isso. E nós temos o nosso supervisor estadual, eu sou supervisor do Rio, capital. Muito bem, tirando a questão bíblica, teológica, ou de pensamento, ou de opinião, conforme foi colocado aqui, e para iniciarmos aí com um pouquinho de quebra de gelo, eu acho que Paulo estava chateado, a beça, com tanta mulher querendo falar lá naquela hora, hein? Aí Paulo vai e solta uma dessa. Meu Deus! Meu Deus! Mas todos aqui colocaram muito bem aqui as suas palavras. Mas naquele contexto, o contexto daquela época era um contexto em que realmente viviam, a mulher ela vivia sob o jugo do judaísmo. A mulher ela vivia aprisionada aos costumes que sobrepunham ou que se colocavam na direção dos homens em tudo. O Talmud, né, que era o compêndio de literatura, de ensinos,
éticos, morais e rituais e religiosos dos judeus naquela época colocavam a mulher como quase que um capacho, colocava a mulher, né, um dos pontos, um dos rabinos inclusive dentro dos escritos do Talmud dizia que deixar a mulher falar era como jogasse pérola aos porcos. A coisa era muito forte em relação a isso. Mas eu sei que também, como o pastor Ricardo disse, essa coisa vai ter desdobramentos, porque nós vamos chegar na questão de mulher caladas, as mulheres pastoras, as mulheres missionárias, as mulheres bispas e por aí vai, daqui a pouco mulher semideusa. Então nós vamos chegar nesses pontos aí de acordo com as perguntas que estarão surgindo. Mas eu digo a minha opinião, o meu pensamento, a minha imaginação, a minha tese e por aí vai. Ai de mim se não fosse a minha mulher, e diga-se passagem missionária, o segundo nome mais bonito do mundo, Ana, porque o primeiro é Isaías. Então, ai de mim se não fosse a minha mulher, pastora Ana. Essa aí é a minha primeira palavra e com certeza vamos aí nos desdobramentos aí do nosso debate. Então está aí tese e opinião do bispo Isaías Rosa a respeito do tema do debate dessa noite. Lembrando, os senhores pastores que estão aqui, tome cuidado com o que fala, meu filho, porque à noite, se você ainda não jantou, ainda vai chegar em casa. Toma cuidado. É só para nós descontrairmos aqui. Na verdade, as mulheres são mulheres de Deus, e como o bispo Isaías Rosa falou, vai ter desdobramento aí, a segunda parte do debate vai pegar fogo, vai incendiar. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o nosso break agora, vamos chamar o nosso break até antecipado, que aí depois não vamos ficar à vontade na segunda parte do debate. Tá combinado assim? Ouvinte, fique aí, nós já voltamos. Você está ouvindo...